Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui da Marô de Contabilidade. Hoje vamos falar sobre técnicas de negociação voltado para as vendas presenciais. Trouxemos essa fera aqui, vendedora há 10 anos já, Elton, vendedora há 10 anos, graduado em administração de empresas, trabalha aí no varejo Magazine, né? Há já uns 10 anos, tem muita história para contar pra gente. Seja bem-vindo, Elton. Obrigado, Marcelo. Para vocês que estão assistindo a gente, como o Marcelo falou, né? Sou vendedor há 10 anos. Hoje eu trabalho na rede Via Varejo, né? E vou trazer aqui um pouquinho da experiência na área de vendas, né? Desse tempo que eu tive. Estou casado com a Alexandrina, mais conhecida como Nina. Tenho 2 filhas, a Ana Laura de 13 e a Maria Alice de 7 meses. E estou muito feliz pelo convite, viu, Marcelo? Legal, a gente fica feliz por compartilhar o conteúdo com a gente aqui. Elton, vamos lá. E nessa pegada, né, de mercado presencial e mercado digital, o que você tem visto, por exemplo, o mundo digital, como o mundo digital está influenciando na venda presencial? O presencial morreu, não morreu? Como está essa pegada hoje? Pelo contrário, Marcelo, eu falo assim que hoje o presencial está mais vivo do que nunca. O tempo que nós ficamos parados, né, por causa da pandemia, fez um boom no digital. Isso aí é fato, é realidade, não tem como fugir disso. Tanto que a maioria das empresas que ainda não foram para o digital sofreram muito financeiramente nessa época, né? Então, por isso que é necessário estar nos 2 caminhos. Mas eu falo, o presencial ele ficou muito mais forte por essa necessidade que nós temos, às vezes, de carinho, essa necessidade que nós temos de contato, de precisar conversar com a pessoa, não estar voltada, às vezes, na tela de celular, porque não existe essa ligação. Então, eu falo assim que o mercado presencial ele ainda é muito forte nesse sentido. O digital veio para facilitar os meios de comunicação, facilitar os meios de chegar, às vezes, até determinados produtos que, às vezes, a gente não tem na loja. Essa é a diferença, entendeu? Tem alguns produtos que você vai na loja, você não encontra, que no digital você encontra. Porém, o atendimento, o calor humano, ainda o presencial, por isso que eu falo que ele nunca vai morrer, por essa necessidade que nós temos de contato com o ser humano. Então, nessa parte eu fico bem tranquilo que o meu emprego está garantido por uns par de anos ainda. O digital ele não tirou o meu emprego, pelo contrário, ele deixou o meu emprego mais fácil. Legal, o importante é o pessoal ter essa visão, né, de que o digital, eu já falei isso em outros vídeos, mas a gente repete. O digital, ele é o presencial otimizado, né? O digital não sufoca, não mata o presencial, ele completa, né? E facilita bastante. Eu falo assim que o digital, às vezes, você tem acesso a determinados clientes que às vezes você não quer conhecer. Por exemplo, hoje lá na Via Varejo, como eu trabalho muito com o digital e principalmente com o contato do WhatsApp, que foi o que fortaleceu, que manteve, por exemplo, as empresas que têm no digital, o que fortaleceu? Como que o cliente tinha contato com a loja? Através do WhatsApp, através de uma rede social, entendeu? E o que é que fez? Todo mundo em casa. Como que eu vou me comunicar com o vendedor lá na loja? Eu estava trabalhando em casa. Na pandemia, no ano passado, por exemplo, eu trabalhei em casa. E eu tinha contato com o cliente de que forma? Através do digital. Sim. Entendeu? Às vezes você fala, o digital tirou muito emprego. Não tirou. Eu falo assim que hoje o digital, pelo contrário, se você parar para pensar, você consegue trabalhar muito mais fácil. E de forma, às vezes, remota, coisa que anteriormente você não conseguiria. Entendeu? E vendas é algo que você não precisa, às vezes, estar na loja física. Hoje vou dar um exemplo aqui. A maioria, quando você vê um anúncio no Facebook, a pessoa está vendendo. Às vezes lá o grupo do desapego do Facebook é uma venda. Entendeu? Às vezes você tem um produto que você não está mais usando, às vezes quer levantar um dinheiro, você usa o quê? O Facebook hoje, é o que a maioria faz, pelo menos lá, você vai lá na Santa Cruz dos Palmeiras, SCP de vendas, tudo ali, imagina se não tivesse essa comunicação no digital, você ia ficar com aquele produto para sempre, não ia fazer um dinheiro. Eu falo assim que o digital ele potencializa, como você disse, né? Ele te ajuda a vender muito mais e muito mais fácil. Por isso que, e não adianta, hoje não tem como você viver mais sem o digital, não tem. Ah, mas eu consigo, vai por mim. Se você quer ganhar mais, se você quer faturar mais, se você quer vender mais, o caminho é o digital.
É isso que a gente fala, da volta ao normal. Não vai existir aquele normal de antes. Com toda a área que a gente conversa, todo profissional que a gente, né, bate um papo, todo mundo tem a mesma linha de raciocínio. O normal que o pessoal estava habituado, ele não existe mais. Ou você está no digital, ou você não está no mercado. Justamente. E esse normal hoje é o digital, não adianta. É o que eu falo, às vezes a gente pensa, vai ser difícil, vai ser complicado. Hoje você manda a carta para alguém? Não mais. Entendeu? Hoje, quando você quer falar com alguém, você vai no orelhão? Não. Entendeu? Até tem pessoas que brincam, né? Que o celular hoje é uma parte do corpo da pessoa, né? Justamente. Tá com ela 24 horas. Justamente. E não tem como, Marcelo. E principalmente em vendas, cara. Vendas, assim, eu falo assim que o tempo todo a gente tá vendendo. Não tem como a gente viver sem isso mais. Não é nem porque a gente não quer. A gente não consegue, entendeu? E a pandemia, o que é que ela fez? Ela acelerou um processo de 10 anos em 2 anos. Tudo isso que a gente está fazendo hoje, esse podcast, cara, talvez você ia fazer daqui 5, 6 anos, cara. E a pandemia, ela te ajudou, né? Trouxe essa realidade para hoje. Foi isso que a pandemia fez. Todo mundo que ficou em casa teve que arrumar um jeito, uma maneira. Tanto que o boom do marketplace foi quando? Nesses 2 anos. Sim. Entendeu? A Via Varejo, que é onde eu trabalho, no caso, cresceu muito. Um dos maiores faturamentos que a empresa teve, assim, que como ela está listada na Bolsa, e ela conseguiu um faturamento grande, foi o quê? No ano de 2020 para 2021. Quando foi o negócio mais forte mesmo, que ficou tudo fechado, que ninguém tinha acesso, foi onde a empresa explodiu. E hoje é o que ela mais investe, entendeu? Eu não falo nem nenhum problema, né? Mas a decorrência da pandemia fez com que diminuiu, né? No caso, a quantidade de vendedor em loja, porém aumentou no digital. Só o que fez foi trocar. Migrou. Entendeu? Só trocou o ambiente, só trocou o lugar. Mas a venda, ela continua acontecendo, ela continua do mesmo jeito. Essa é a diferença do digital pro mercado normal. Só que como tudo abriu, como eu disse no início, nós temos a necessidade de ver, nós temos a necessidade de conversar, de ter esse diálogo aqui que a gente está tendo. Não tem como, entendeu? Você fazer isso no digital. É muito frio a tela. Sim. Uma coisa é você fazer uma videochamada para alguém que você ama, por exemplo, o seu filho Tarciso. Você prefere o quê? Abraçar, beijar ele, escutar ele falar papai pessoalmente ou por uma tela de celular? Com certeza. Entendeu? Nós temos essa necessidade. Entendeu? Isso daí não tem como tirar de nós. Por isso que o varejo ele nunca vai acabar. Pelo contrário, ele vai aumentar cada vez mais. O digital vai trazer isso. Um anúncio que eu via, por exemplo, de um vendedor da Casas Bahia, hoje eu posso ter acesso a esse vendedor. Entendeu? Isso daí é em todos os lugares, entendeu? Talvez o contato que eu estou tendo com você hoje foi justamente por causa disso. Exatamente. Eu comentei o seu vídeo lá. Exatamente. No último podcast, você viu, enxergou a minha rede social que eu criei justamente para isso e hoje eu estou aqui. A gente já se conhecia pessoalmente, mas realmente esse contato, o vídeo de hoje aconteceu pelo digital. Exatamente. E eu falo assim, antes não ia acontecer, porque é uma coisa assim, eu te conheço na rua, eu vejo você com a sua família na igreja, tudo, só que esse vínculo, esse contato que a gente estava tendo, essa liberdade que nós estamos tendo agora, era muito difícil, por causa de realidade, de lugares, de tudo, que a gente não conseguia. Só que por uma percepção, um querer parecido, me trouxe aqui hoje. E a venda no digital, ela faz isso. A venda no digital faz você conhecer pessoas com o mesmo interesse que você e conectar essas pessoas. Eu falo assim que o digital, ela traz uma conexão não só virtual, mas essa conexão virtual ela pode se transformar para uma conexão física. Coisa que normalmente a gente não conseguiria. Talvez se você fosse na loja e me encontrasse, você sabia quem eu era, mas não ia ter esse vínculo. Agora, pela rede social, eu falo que encurta o caminho, fica muito mais rápido e fica muito mais fácil. E hoje, então, assim, um resumo desse primeiro tópico que a gente falou. Todo mundo hoje, de uma forma ou de outra, é vendedor. Né? Não tem como, assim, não trabalho com vendas. Não, todo mundo vende hoje. Eu falo que... Seja um serviço, seja um produto, o seu produto usado que você está fazendo a troca, você tem que ter uma técnica de negociação para você conseguir fazer essa venda. Eu falo assim, Marcelo, que a venda está em tudo.
Eu falo assim, para você convencer a sua esposa, às vezes, fazer algo que você deseja, uma comida, vai ter que vender para ela. Tem que vender a ideia para ela. Exatamente. Você tem que chegar assim, Tamara, nossa, eu queria comer aquela lasanha gostosa que só você sabe fazer. Só de você falar isso, Tamara, eu queria comer aquela lasanha gostosa que só você sabe fazer. Pode ter certeza que naquele momento você está vendendo essa ideia para ela porque você gosta, você quer que ela faça aquela lasanha. Eu até brinco e falei no podcast anterior, que eu fiz com os meninos aqui do escritório, que para eu contratar um funcionário, primeiro eu vendo meu negócio para ele. Exatamente. Ele comprando a ideia, ele entra. E esse é o diferencial, coisa que muitos hoje não fazem, é essa venda. Existe algo bem frio, às vezes, nesse contato. Entendeu? Principalmente você como empresário, quando você vai contratar alguém, a maioria das pessoas elas estão presas ao quê? A um papel chamado currículo. Só que não consegue, às vezes o empresário ele não tem aquilo que ele precisa porque não conseguiu fazer essa venda. E você está fazendo a venda de algo intangível, né? Não é diferente de vender um produto e tal. Você vende um sonho, uma ideia sua, e a pessoa acredita naquele potencial. E se a pessoa não acreditar, se a pessoa não comprar essa ideia, não vai acontecer. Eu falo que a venda, né? Eu brinco com meus clientes que a venda ela não termina quando o cliente sai com o produto. Pelo contrário, ela começou novamente naquela hora. Entendeu? Porque a venda ela é um processo um pouco mais longo, é um pouco diferente, no caso. Do que você, no caso, com a sua esposa, com o seu trabalho. A venda é um ciclo que nunca vai ter fim. Quando eu termino de vender um produto, sempre vai ter um novo produto para mim vender, então eu tenho que continuar o tempo todo. A todo momento você está adquirindo um cliente novo, né? E nesse cenário de globalização, a difusão do digital, o pessoal local acaba enfrentando alguns desafios das grandes redes, né? Mercado Livre, Amazon e tal, o próprio Marketplace. Como que você vê o dia a dia nisso? Eu falo que, Marcelo, eu vou trazer a realidade para Santa Cruz das Palmeiras. Tudo isso que você está falando funciona em Ribeirão, Campinas. O público hoje na nossa cidade, por exemplo, voltado para o nosso público aqui, que às vezes vai assistir, interior, ainda tem uma dificuldade, tem uma barreira de se conectar com esse mercado. Então, por exemplo, vamos pegar uma loja de rede, uma cidade que nem a nossa, ela não sofre tanto. Talvez daqui 5, 6 anos, talvez essa realidade mude. Mas talvez para uma cidade maior, como eu disse para você, vai sofrer, vai. Mas ainda assim o ser humano precisa de contato. É o que eu falo, diminui, a venda ela só muda de lugar. O vendedor, que às vezes já aconteceu, tem muito vendedor, por exemplo, pedindo conta de varejo para ir trabalhar para vender em marketplace, para você ter uma ideia. Quer dizer, o vendedor mesmo, aquele que realmente, o vendedor que gosta mesmo, ele só muda de lugar, entendeu? Para o vendedor em si. Agora, para a rede, né, vamos pegar os grandes marketplaces, os grandes varejos. Hoje, por exemplo, a Amazon, ela tem planos, né, de vir aqui para o Brasil e montar uma rede física, uma loja. Para quê? Para essa conexão. Por isso que eu falo para você. São dois caminhos que não tem como viver sem o outro. Não tem como o varejo viver sem a internet e não tem como a internet viver sem um varejo. Porque um depende do outro. Um criou o outro, no caso. O varejo criou a internet, a internet potencializou o varejo. Eu falo que um é filho do outro. Então não tem como você descolar uma coisa da outra. Por causa do ser humano. Então uma dica para o pessoal que hoje não tem um negócio pequeno, uma loja de roupa, um pequeno magazine, não está no digital, precisa correr para isso. É o caminho. Eu falo assim, se você quer vender mais, não tem jeito. Você precisa ir para o digital. Tem que escalar o negócio. Se você quer atender, às vezes, como a gente comentava antes de começar o podcast, tem gente lá na Bahia querendo comprar sua blusa. Tem gente lá no Ceará querendo comprar um celular, querendo comprar um tênis que você vende. Ou até mesmo o seu serviço, né? O seu serviço, entendeu? Comentou. Que é algo que realmente hoje o que mais tem. Às vezes um contador pode prestar um imposto de renda para o cara que está lá no Amazonas. Me fala, antigamente tinha como fazer isso? É impossível. Entendeu? E o digital proporciona. Eu falo assim que o serviço para o digital é muito melhor às vezes que o próprio produto.
entendeu? Porque o seu serviço, ele não precisa tocar, ele não precisa ver, ele precisa dele pronto. Sim. Essa é a diferença, por exemplo, de uma loja física de produtos por um serviço que você oferece aqui, por exemplo, contabilidade, entendeu? O cliente, ele não precisa pegar o produto. O que ele precisa, às vezes, é do contato. E você consegue fazer isso por videoconferência. Sim. É como se ele estivesse aqui na sala com a gente. Justamente, entendeu? Isso, talvez você que está assistindo esse podcast precise de algum tipo de serviço de contabilidade. Aqui tá, entendeu? É uma coisa que antes você não conseguiria fazer. Você só prestava serviço para quê? Serviço local, para a sua cidade. Hoje nós conseguimos, né, principalmente nessa questão de serviço, né, dar um exemplo, você presta serviço para as empresas de Casa Branca, para as empresas de Tambaú, para as empresas de Porto Ferreiro, Pirassununga, e eles não precisam vir aqui. Sim. Só conversar com você à distância. E uma coisa e é uma venda igual a minha, não muda. Pelo contrário, eu falo que facilitou muito mais a venda de serviço e pode aumentar muito mais, e principalmente a gente que às vezes é de cidade pequena, que é um pouco mais limitado nessa parte. E o digital ele serve justamente para fazer essa venda que antes não dava para acontecer. E nesse sentido, assim, trazendo a venda presencial, né? Hoje, muitas empresas ainda têm só o negócio local, sim, algumas estão migrando para o digital e tal, mas na hora de contratar o funcionário, às vezes o próprio empregador, gestor ali, ele tem uma dificuldade na venda, ele se expressa de uma forma, aborda o cliente de uma forma, às vezes, que dificulta a venda. Fala um pouquinho pra gente dessa abordagem e o conhecimento do público que o profissional tem que ter. Isso, eu vou te falar uma coisa. A maioria das vezes, o mau vendedor, ele é decorrente, talvez do mau gestor. Porque o gestor, às vezes, não conseguiu vender e não consegue vender a ideia da loja dele todo dia. Por quê, Marcelo? Eu falo isso. Eu que trabalho no varejo, eu já trabalhei com vários tipos de gerente. Entendeu? E eu falo assim, o primeiro que tem que vender a ideia para o vendedor é o gerente, é o gestor, por exemplo, de uma loja pequena. Se o gestor não conseguir fazer isso de forma correta, de forma mais abrangente, de mostrar amor, de mostrar preocupação, daqui a pouco eu vou ligar essas duas coisas para você entender. Dificilmente o vendedor vai conseguir fazer isso com o cliente lá na frente. Porque, como vocês falaram no podcast, né? São pessoas, são seres humanos. Entendeu? Sim. É uma coisa assim que eu gostei bastante daquilo que você traz como cultura da sua empresa. Essa preocupação, não só com o que está acontecendo com a pessoa dentro da sua empresa, mas lá fora. Isso. É uma coisa que muito gestor não consegue fazer, identificar. Que é o que eu falei, que o que move qualquer negócio são pessoas, né? Justamente, entendeu? Por isso que eu falo, às vezes, se você vê o vendedor te atendendo mal, pode ter certeza que aquele vendedor, às vezes, ele pode estar sendo maltratado, né? Subliminarmente pela liderança. Por isso que às vezes, quando você olhar às vezes um vendedor que não está trazendo ou satisfazendo aquilo que você espera como cliente, né? Que eu estou falando de um lado, você está do outro como cliente porque você espera o melhor de mim. Entendeu? Eu estou te trazendo às vezes uma realidade que às vezes não aparece. Você enxerga o atendimento, fala, nossa, que atendimento ruim, que atendimento péssimo, mas às vezes aquele atendimento ele só é reflexo de algo que está acontecendo naquele lugar. Entendeu? Mas também não é justificativa. Sim, né? Sim. Vamos parar. Por quê? Eu, como vendedor... Assim, antes da venda acontecer, o cliente entrou na loja e tal, já existe um relacionamento antes da venda, né? Então, antes de você tratar o cliente, de tratar a venda em si, primeiro você está falando com uma pessoa. Então, você tem que se socializar com ela, fazer essa conexão para poder conseguir seguir com a venda, né? E nessa parte que entra o vendedor, né? Como a gente falou agora há pouco, né? Não justifica. Porém, no caso, quando você vai tratar com o cliente, você tem que cortar todo esse sentimento, de certa forma, transformar, mudar ele, né? Eu falo assim, o problema não é o que acontece com você, e sim o que você faz com o que acontece. É uma coisa assim que às vezes muita gente não consegue perceber e não consegue sentir. Mas como vendedor, por exemplo, na hora do atendimento, a gente tem que dar o nosso melhor.
A gente tem que trazer para o cliente que vem até nós aquilo que nós esperássemos que nós fôssemos atendidos, né? Coisa que muito vendedor hoje não entende e não faz. E aqueles que entendem e faz, se sobressai aos outros. Principalmente eu que trabalho em rede de varejo, a gente trabalha com meta e comissão. Quando a gente vai olhar aquele que está no topo e aquele que está lá embaixo, você consegue perceber a diferença no quê? No atendimento. Aquele que às vezes vende um pouco a mais, ele tem um atendimento mais demorado. Ele tem um atendimento que o cliente ele sai mais satisfeito e automaticamente mais pessoas vêm procurar esse vendedor. É a situação de você não visualizar somente o dinheiro, né? Toda empresa, todo negócio, qualquer venda, toda relação comercial, ela nasce de uma dor. Então você precisa identificar essa dor do cliente, né? E tratar, sanar essa dor. É como quando você sai de um médico satisfeito porque ele resolveu a sua dor. Uma venda bem concluída seria nesse sentido também, né? E eu falo assim que eu brinco, né, com a turma, né, quando os clientes chegam na loja, né, porque eu falo assim que o cliente às vezes ele tem um preconceito muito grande com o vendedor, porque ele acha que o vendedor vai querer tirar a alma dele financeiramente. Os clientes falam, nossa, aí ó, essa aí é papo de vendedor, é conversa de vendedor. Aí eu viro para eles e falo assim, ó, eu não sou vendedor normal, eu vendo sonhos, eu tô aqui para realizar o sonho do senhor, o sonho da senhora. Entendeu? E quando o vendedor compreende isso, que quando o cliente ele senta na minha frente, às vezes ele quer uma TV, ele quer uma geladeira, ele não quer a geladeira, ele sonhou com aquela geladeira. Ele sonhou com aquela televisão. Às vezes ele passou em frente à loja e viu aquela TV de 60 polegadas, por exemplo, ele já se imaginou assistindo o seu futebol, assistindo a sua novela. E se a gente não compreender isso, que é o sonho de uma pessoa, dificilmente a gente vai conseguir satisfazer, entendeu? Por isso que é necessário a gente compreender e conhecer pessoas. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, Marcelo, é ler livro voltado não só a atendimento, mas principalmente a pessoas. Entendeu? Porque o que me interessa não é o que eu vou vender. O que me interessa é quem está na minha frente. Essa é a diferença de um bom vendedor para um mau vendedor. Um mau vendedor ele só pensa no produto. Não, eu penso no meu cliente. No que é melhor para ele, o que dá para ele pagar. Que às vezes eu falo assim, não adianta eu vender uma TV de 70 polegadas para você, Marcelo, só que hoje, no momento, você tem condições de pagar uma TV de 42 polegadas. O que é que eu estou fazendo? Eu estou matando o meu cliente. Porque mais cedo ou mais tarde, se acontecer, se der uma dor de barriga em você e você não conseguir pagar essa TV... Ele vai olhar para aquela TV e vai sentir a raiva do Elton, né? Se eu tivesse comprado de 42... Justamente, entendeu? O mau vendedor, ele o quê? Vai querer fazer o quê? Ter a TV de 70 polegadas porque ele só está pensando nisso. Pelo contrário, o bom vendedor é aquele que realmente sabe da necessidade do cliente e conhece a realidade. E de que forma eu consigo fazer isso? Conversando. O atendimento, ele necessita muito disso. Essa conversa, desse diálogo. Eu escuto. Uma coisa que é realmente necessário a gente aprender a escutar. Boa parte da venda está em você ouvir o cliente. Então, realmente, conheça a dor dele. De repente, ele vem com um sonho de uma TV de 70 polegadas e a dor dele você sana com uma de 42, vai fazer, vai dar o resultado que ele espera e ele vai sair mais satisfeito gastando menos. Com certeza. Então, a gente tem que não só visualizar o nosso retorno financeiro, mas principalmente essa questão da condição da pessoa, da situação da pessoa, da dor que você precisa curar dessa pessoa. Justamente. Né? Então, isso em qualquer área. Seja numa venda de produto, numa venda de serviço, na área da saúde, em qualquer área, a gente tem que ter, primeiro, resolver a situação, né? Independente do ganho financeiro. Quando a gente entende que o financeiro é uma consequência do nosso trabalho, tudo acontece normalmente, né? E eu falo assim, a parte do atendimento, né? Como que eu vendo mais? De que forma eu consigo fazer isso, né? Eu falo que o atendimento em si, não só você conhecer a pessoa, mas fazer com que aquela pessoa que está ali na sua frente, ela não olhe para você. Como eu disse, muitos clientes têm preconceito com o vendedor. Você não tem noção.
que a gente passa. Porque assim, o vendedor, que como às vezes a pessoa ela foi mal atendida, ou no caso, o vendedor que estava ali passou algo que às vezes fez com que o cliente tivesse uma dor muito maior naquela venda futuramente, automaticamente ele cria um certo preconceito e cria um certo receio, entendeu? É uma coisa que a gente trabalha muito. Nossa senhora, quando tem cliente que chega assim, olha pra gente, tem ódio. Tem cliente que olha pra gente, às vezes tem tristeza, porque entrou numa dívida que não podia, porque às vezes o vendedor foi lá e enfiou um produto que não dava para ele pagar, que ele, como você disse, sentiu a dor e aquilo ali ficou marcado na vida dele. Uma coisa que eu tento mostrar para meus clientes, no caso é justamente isso, que eu não sou esse vendedor. Uma coisa que quando o bom vendedor entender e conseguir transformar isso, a venda ela acontece muito mais fácil, muito mais rápido. Tanto que se você for na loja, com a máscara era mais difícil, mas com o olhar você consegue perceber o sorriso. É uma coisa assim que eu tenho como um gatilho de venda e de fechamento. Não só gosto de dar o sorriso para o cliente, mas eu gosto de fazer o cliente sorrir. Você sabia que quando você sorri, você fica muito mais propício e muito mais fácil para dar o sim? Não sei se você sabia dessa técnica. Se eu te fizer hoje assim, você chegou assim, Marcelo, você está olhando para uma TV, só que você pode pagar aquela TV, só que você fica com receio, porque você fica pensando, nossa, aí eu tenho fralda, aí eu tenho as contas da casa, mas dá para você pagar aquela parcela, por exemplo, da TV. Mas só o pensamento de preocupação que você está naquele momento, se eu conseguir fazer você sorrir, fazer você se sentir bem, o sim que vai sair daquela venda vai ser muito mais fácil do que eu não fazer nada. Né? Vem dessa confiança. Passar a confiança do vendedor. Então, assim, não é só vender em si, né? A pessoa precisa confiar em quem está atendendo ela. Confiar que realmente aquele produto é para ela. Então, não dá para só empurrar o produto para a pessoa, né? Isso você até consegue, só que você perde a confiança do vendedor. Então, numa revenda, você não vai ser lembrado. Ou vai ser lembrado de uma forma pesada. Negativa, entendeu? Porque assim, ó, se você foi mal atendido por um vendedor, Marcelo, quando você chegar na loja, você vai querer ser atendido por esse vendedor novamente? Com certeza não. Entendeu? Por isso que um dos gatilhos que eu tenho para poder me ajudar na venda, além de fazer o cliente sorrir, é deixar ele bem à vontade. É eu conhecer, é eu saber. E principalmente o produto, viu? Que é muito importante você conhecer o produto que está vendendo. O cliente, ele sentir essa segurança naquele produto que você está vendendo. É a mesma coisa de eu chegar aqui, declaro meu imposto de renda e você não pedir documento nenhum para mim. Só que eu conheço você como que declara e eu não tenho tempo para fazer isso. Você acha que eu vou sentir confiança em você? Sim, sim. Você não vai pedir nada para mim? Mas como assim? Eu declaro, mas não pede nada. Hoje a confiança está em tudo, né? No serviço, o nosso serviço principalmente porque é um serviço, né, ligado à área financeira e tal. Então o pessoal tem que ter essa confiança. Mas realmente é o que você falou, quando você cria essa conexão com o cliente sente a confiança que você domina a venda, que você conhece o produto e que você sabe da dor dele, tudo fica mais fácil. Com certeza. E não tem como você não vender. E mesmo que você não venda hoje, amanhã você vai conseguir vender. Por quê? Eu vou dar um exemplo. Na rede do varejo hoje tem uma disputa muito grande de preço. Né? Vamos tocar um pouco na ferida. O varejo realmente está uma loucura, né? Tem uma disputa muito de preço. Porque hoje o cliente ele chega na loja com o celular aberto, Marcelo. Essa geladeira aqui eu vi no site. Ela tá mais barata. Você sabia que o cliente ele não sabe o que ele quer quando ele entra na loja? Sabia disso? Não, de cada 10 clientes, novidade pra gente. De cada 10 clientes, 8 não sabem o que vai comprar e 2 está em dúvida. Vou te dar um exemplo. Legal. Quando você chega na loja, Marcelo, eu quero uma geladeira. A primeira pergunta que eu falo pro cliente é o quê? Quantos litros? Eu não sei. Quanto que você quer pagar? Eu quero pagar barato. Não tem número. Tem número. Ele não sabe o tamanho da geladeira que ele quer. Ele não sabe a marca que ele quer, entendeu? Ele não sabe se ele quer branca, se ele quer inox. Ele não sabe quanto que ele vai pagar. Aí ele chega e ele vê o preço. É o primeiro problema que a gente consegue resolver. Mas está muito caro. Uma coisa que a maioria dos vendedores tem medo de fazer é pergunta, principalmente quando se tratando de preço. Uma coisa que eu faço,
eu não tenho medo hoje, por causa que eu falo assim, quando você conhece o produto, você conhece a empresa, e você sabe que aquilo ali que você está vendendo é bom, vai por mim. O preço vai ser uma das últimas coisas. Eu vendo benefício para o cliente. Primeiro eu faço o cliente ele querer a geladeira, primeiro eu faço o cliente gostar da geladeira e depois eu faço o cliente imaginar a geladeira. Por último eu deixo o preço. Ele chegou às vezes querendo o preço, mas primeiro eu mostro o produto. Coisa que na internet às vezes não tem como você fazer isso. Na internet o primeiro que você vai ver é o preço. É o preço. Mesmo que for inconscientemente, mas você vai olhar primeiro o preço. É o preço. Só que essa é a diferença do varejo para o digital. Por isso que eu falo que a maioria dos clientes eles não sabem o que vão comprar. Já teve cliente que chegou na loja comprando uma geladeira e levou uma TV e não levou a geladeira. Porque ele viu a TV que ele sonhava, que ele queria, a geladeira que ele tinha na casa dele ainda estava boa. Eu consegui converter uma geladeira para uma televisão. Por isso que eu falo para você, o cliente ele não sabe o que ele quer quando ele entra numa loja na maioria das vezes. É um ou dois no máximo que já chega ciente, que já pesquisou, já olhou, já fez tudo isso, mas de cada 10 clientes, no máximo 2 faz isso. Os outros 8 não sabem. Não sabe tamanho, não sabe quanto quer. Por isso que o varejo ele não acaba. Ele nunca vai acabar por causa desse sentido. Porque assim, na loja, o cliente já tem dificuldade para poder escolher um produto, fechar aquele produto. A gente já tem que fazer um trabalho muito grande. Imagina no digital. Ele já vai ter medo. Entendeu? Uma coisa que às vezes no digital, que muita gente hoje não compra no digital por medo. Coisa que no físico não tem como. A gente sana tudo isso. Por isso que eu falo, o cliente ele não sabe o que quer comprar. Por isso que o vendedor, no caso que eu falo que o varejo nunca vai acabar justamente nesse sentido. De você conhecer, de você passar. Entendeu? Por isso que eu falo, fica tranquilo. E serviço é a mesma coisa. Sim. Serviço não tem como, não tem outro jeito. Essa é a diferença. O cliente ele não sabe o que ele quer comprar até ele chegar na loja. E na loja ele descobre, dependendo do atendimento que ele recebe. Aí. Então, vamos lá. Entendemos o mercado, fizemos a abordagem, conheceu o público, finalizamos a venda. E aí, o pós-venda, a nova prospecção, como você aborda esse mercado? O pós-venda hoje, por exemplo, e a prospecção, a rede social, ela serve muito para isso. Porque o pós-venda é aquele contato que você já vendi para você, estou com o seu telefone hoje, eu sei a sua data de aniversário. Imagina. Bom dia, Marcelo, tudo bem? Parabéns, viu? Hoje é seu aniversário. Como você ia se sentir? É um atendimento exclusivo, né? Também. Viu? Hoje eu tô com uma promoção de um celular aqui. Você acha que você ganhar de presente um celular novo? Eu tô vendo aí que você tá montando um canal no YouTube, né? E talvez eu tô vendo que às vezes os vídeos que estão saindo, se você levar esse celular, você vai ter uma qualidade muito melhor. O que você acha? Eu tô parcelando em 10 vezes sem juros. De R$250. Só que é um celular top, que é aquilo que você precisa. Vamos aproveitar, você merece de aniversário. E aí? É um pós-venda que iniciou com um parabéns e pode resultar numa nova venda. Amém. Que o pessoal não tem muita noção, assim, alguns fazem bem, mas a maioria, né, a grande maioria do varejo não tem pós-venda, né? Você vendeu, levou o produto, acabou a relação ali. Ao contrário, ela inicia ali, né? É o começo, é só o começo. E, por exemplo, prospecção. Prospecção, Facebook, Instagram, entendeu? Linha de transmissão no WhatsApp. Como que eu faço uma prospecção? Eu pego lá todos os meus colegas, todos os meus amigos e coloco lá numa linha de transmissão. Sai uma promoção hoje de um celular top, que custava 5 mil, caiu para 3 mil. Eu mostro o preço antigo e mostro o preço novo e mando nessa linha de transmissão. Tem 100 números. Se eu conseguir fechar com um, é a melhor coisa do mundo. Eu não tinha nada. Sim. Entendeu? Eu consegui fazer uma venda ali de R$3.000 ali só com uma imagem. Entendeu? E a prospecção de venda é justamente isso. Facebook é a mesma coisa, Instagram é a mesma coisa. Eu falo que as mídias sociais nesse sentido nos ajudam muito. Muito, 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 muito. O que você espera de um vendedor, Marcelo? Essa pergunta ele fala, quando você chega na loja, o que você espera de um vendedor? Primeiro, que ele me trate como pessoa, né? Que tenha... Esqueça os números, vamos conversar, vamos entender as dores, né? E depois que ele realmente conheça o produto que eu preciso, que atenda a minha necessidade. E aí, o que você falou, né? No final de tudo, a gente briga no preço.
Mas quando você chega para a briga do preço, a venda já está feita. Já. É só um detalhe. Já. Né? Já. E se você traz o preço antes, pode ser que ela não aconteça. Já trave a venda ali. Você acabou de perder a venda já no início. Eu falo assim, eu já tive cliente meu, Marcelo, que pagou mais caro o produto meu por mau atendimento do outro. Eu já tive cliente que pagou mais caro, comprou comigo e não comprou na internet por causa desse relacionamento. Entendeu? Eu já tive cliente que depois no pós-venda aconteceu a venda porque às vezes o cliente mandou para mim um preço e automaticamente quando ele viu o preço, assim, ó, uma coisa que o vendedor tem que saber fazer é marcar a vida do cliente. Como é que eu vou fazer um pós-venda? Como é que eu vou fazer uma prospecção? Sabe como? Quando você marca a vida de um cliente. Quando você lembrar de vendas hoje, Marcelo, você vai lembrar de quem? Do vendedor que me atendeu, que sanou a dor ali, né? Hoje, assim, eu falo assim, hoje, depois desse podcast, se você precisar de alguma coisa, você vai lembrar de quem? Ligar pro Elton. É? Claro. Entendeu? Essa é a intenção. A prospecção, o pós-venda, a mensagem é importante. Mas o que eu fiz para você é muito mais importante. Como eu marquei a sua vida, como eu marquei a sua história. Como eu falei, eu não vendo produto, eu vendo sonho. Quando você entende isso, fica tudo mais fácil. Fazendo isso, você fortalece a marca da empresa que você trabalha, do teu empregador, e também a persona do vendedor. Exatamente. E aí é o que você falou, toda vez que eu precisar de qualquer tipo de produto, né, eu vou contatar o vendedor que está próximo de mim. É natural de qualquer ser humano. Quando você precisa de qualquer coisa, você vai procurar primeiro quem está próximo de você. Né? Justamente. É o vínculo. Por isso que eu falo que o varejo ele nunca vai acabar, que foi o início da nossa conversa. Por causa disso, nós, seres humanos, a gente tem essa necessidade de ser amado, de ser bem atendido, de ser querido, de ser admirado. Todos nós temos isso, entendeu? Todos nós procuramos isso. Quantas vezes a gente fica, depois da venda, quase meia hora, quase 20 minutos conversando com o cliente sobre a venda? Não, sobre a vida. Quantas vezes eu atendi várias senhoras, eu atendi vários senhores que às vezes eles iam na loja, não compravam, mas gostavam de conversar com a gente, porque às vezes não tinha isso lá fora. Entendeu? Muitas vezes o vendedor é até um psicólogo, eu brinco, né? Porque a gente tem que escutar. E é uma coisa que, de certa forma, a internet ela fez o que? Se perder foi justamente isso. Por isso que o vendedor que entender e compreender isso, ele vai se dar muito bem. Entendeu? E aí fazendo isso, né? É aquela ideia de eu não estou perdendo meu tempo, eu estou investindo meu tempo. E naturalmente você vai gerar um gatilho de compra naquela pessoa. Com certeza, porque assim, ó, eu não, quando eu te atender, Marcelo, eu não vou pensar só em você. Eu vou pensar na sua mãe, eu vou pensar nos seus amigos, eu vou pensar nos seus irmãos, se você tiver, eu vou pensar nos seus tios, nos seus avós. É aquela história, eu estou com o Marcelo aqui na frente, mas tem mais ou menos uns 50 ou 60 pessoas atrás de você. Porque se eu te atender bem, automaticamente você vai falar bem de mim para todo mundo. Você tem lá o grupo lá dos amigos do WhatsApp, o grupo da empresa. Aí alguém aqui você tá durante o dia, nossa, eu precisava de um celular que o meu ele tá travando. Aqui esse aqui é o telefone do Elton, manda mensagem para ele. Entendeu? Quando eu entendo que eu não estou vendendo só para o Marcelo, quando eu entendo que por trás do Marcelo tem muitas pessoas, isso aí é garantia de venda futuro. A gente não trabalha com o futuro, a gente só gosta de trabalhar com o presente. Mas o bom vendedor, ele trabalha mais com o futuro do que com o presente. Até porque você tem que conquistar um novo cliente todo dia. Todo dia. Todo dia você tem que buscar um cliente novo. Porque você pega um mês assim, a gente que tá na área de venda, né? Que eu tava antes de eu sair de férias, né? E agora eu tava conversando antes de voltar. A turma falou que esse mês estava muito difícil, estava muito complicado, porque às vezes não estava entrando cliente. Por isso que entra o digital. Quando o cliente não vem até a loja, o digital ele te faz ir até o cliente. Por isso que é necessário e importante você ter uma grande rede de contatos. E a mídia social ela faz isso. A rede social faz isso. Você tem milhões de clientes à sua espera, só que você não sabe.
mas tem milhões. Se você pôr um vídeo hoje, por exemplo, do imposto de renda, falta 10 dias, que é outro gatilho, né? Quando chegar 10, 5 dias para acabar o imposto de renda, vai aparecer gente até umas horas aí na sua porta. Eu não fiz ainda porque eu não consegui. Entendeu? E a rede social, ela justamente serve para isso. Ela é uma vitrine para você, nesse sentido. Sim, é isso aí. Então, são vários pontos, né, para finalizar uma venda. Não é simplesmente entregar o produto para a pessoa. É muito além disso. E é legal que a gente passou por vários pontos, né? Você, como experiente já no assunto, deu várias dicas para o pessoal. E para a gente concluir com o pessoal aqui, quais são, assim, 3 pontos que não pode faltar numa venda? Ó, Marcelo, sem isso, não existe a venda. Sorriso é o primeiro ponto. Um bom vendedor, se ele entender isso, quando ele recebe um cliente com um sorriso, vínculo, crie intimidade. Intimidade, quando eu falo com o cliente, é você saber quem é aquele cliente. É você conhecer aquele cliente. É você conhecer a família daquele cliente. É você conversar com os familiares daquele cliente. A intimidade não é nada mais, nada menos do que você ter esse contato. Às vezes a pessoa ela vai chegar para você, às vezes ela vai passar em frente à loja, passa meio triste. Você para assim, irmão, o que tá acontecendo? Nossa, como que tá? Nossa, tô vendo que você tá um pouco meio triste. Ou às vezes você passa super feliz. Nossa, Marcelo, e aí, como é que tá lá? Nossa, tá bombando de cliente lá, cara, que não sei o que. Essa intimidade faz toda a diferença. Sorriso, intimidade e conhecimento. Conhecimento daquilo que você está vendendo, conhecimento daquilo que realmente vai fazer diferença na vida daquele cliente. Se você entender desses 3 pontos, você tiver um bom sorriso, fazer o cliente sorrir, criar intimidade com aquele cliente, fazer aquele cliente se sentir bem, fazer aquele cliente se sentir parte daquilo e mostrar para ele que realmente aquilo que às vezes ele nem precisa, que tem isso também, viu? Às vezes o cliente ele compra sem precisar, justamente por causa da intimidade que o vendedor criou com ele. Vai fazer toda a diferença. E conhecimento. Conhecer o produto que você está vendendo, mostrar para o cliente como aquele produto vai mudar a vida daquele cliente. Você sabia que uma TV ela não é simplesmente uma TV, Marcelo? Uma TV é um momento, cara. Um momento que você senta ali para assistir um filme com a sua esposa, entendeu? É um momento que você senta para assistir um desenho com o seu filho. É o seu momento ali, né? Entendeu, cara? É um momento assim que você teve uma semana assim super complicada, super difícil, cara. Você vai chegar, vai sentar e reunir a sua família ali na frente daquela TV, naquele sofá retrátil, reclinável, que estica, que vai estar todo mundo deitado num domingo de tarde. Tá vendo? Não é simplesmente uma TV. Sim. Não é simplesmente um sofá. E o vendedor que deu um bom sorriso, fez você sorrir, íntimo de você, e conhece aquele produto toda vez que você assistir aquela TV, toda vez que você sentar naquele sofá, aquele vendedor ele faz parte da sua história, aquele vendedor ele faz parte da sua vida. É isso. Os 3 pontos que eu acredito para um bom vendedor, para a venda acontecer, para realmente ele se tornar eterno na vida daquelas pessoas, se ele conseguir fazer essas 3 coisas. Sorrir, intimidade, conhecimento. Não tem como a venda não acontecer. Olha o insight aí, pessoal. Para quem tá com dificuldade nas vendas aí, são 3 pontos realmente chaves para finalizar uma venda. Isso aí. Elton, pessoal, te seguir, te achar, como que tá suas redes sociais? Passa o seu contato pro pessoal aí. No Instagram, @ovendedor, _MKT digital, tá certo? Eu acredito que você vai colocar lá no vídeo também, né? Porra, vai deixar na descrição aqui na descrição do vídeo. E no Facebook tá como José Elton, só que eu também no Facebook eu tenho uma página lá do O Vendedor. Você pode procurar lá nas minhas redes sociais, tá certo? Mas segue lá no Instagram, dá uma força lá pra gente poder dar uma aumentada lá nos seguidores, pra as pessoas realmente, quando pensar em comprar alguma coisa, lembrar de mim. Eu espero que tenha ajudado, tá certo? Quando você for numa loja, lembra que eu falei, você vendedor, no caso, lembra desses 3 pontos. O sorriso, a intimidade, o conhecimento. E você como cliente, se o vendedor não te oferecer isso,
eu tô aqui, tá certo? Porque eu vendo também pela rede social, é só me chamar lá. E até os próprios vendedores, né, seguindo seu perfil, a gente sempre acompanha, que tem muitas dicas, né, nesse sentido que a gente fez aqui. Você dá bastante dicas nesse sentido. Sim. Então, os empresários, os vendedores, é um perfil bacana pra gente seguir e pegar essas e lá eu também vendo também, viu? Lá tem meu WhatsApp, tem tudo. Se você precisar de algum produto, precisar de alguma coisa, é só entrar lá na minha bio no Instagram, lá no meu Facebook, tem meu WhatsApp lá. Se precisar de alguma coisa, eu estou à disposição. É isso aí, vamos gerar conexão com o pessoal. Pessoal, era isso que a gente tinha passar para vocês. Muito obrigado para quem acompanhou a gente até aqui. Fiquem ligados aí que logo mais a gente terá mais podcasts assim. Elton, muito obrigado pela disponibilidade, pelo conhecimento que você passou pro pessoal. Isso. Seja bem-vindo e eu que agradeço, viu, Marcelo? Até a próxima aí. Muito obrigado mesmo, tenho certeza que espero ter ajudado, né? Tanto no seu podcast, mas para você que vai assistir, que vai ouvir a gente, no caso. E lembra, eu não sou vendedor, eu vendo sonhos. Isso aí. Pessoal, obrigado e até a próxima.